Olá, seja bem-vindo a este episódio 314 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. O programa de hoje funciona só por si, mas funciona ainda melhor se já tiver ouvido o episódio da semana passada dedicado à Pérsia, o grande império que antecedeu a formação do Irão moderno, mas como ficámos a aprender, sempre se chamou Irão. Nós é que lhe chamávamos Pérsia, porque eles sempre se chamaram Irão. iranianos. Bom, e nós na altura ficámos à beira do Irão moderno, tocámos nele, portanto, hoje prometemos chegar até ao Shah e à Revolução Islâmica, essa revolução que, em boa medida, dura até hoje. Sim. Tínhamos prometido, no último episódio, responder às perguntas do ouvinte Pedro Pereira Ribeiro, e nós somos homens para cumprir, e, portanto, as perguntas, aqui estão elas, eu cito. A monarquia do Shah era realmente uma marioneta dos Estados Unidos e de Israel? A mudança social que favoreceu o Ayatollah Khomeini baseou-se, num primeiro momento, na associação e no namoro pouco duradouro entre os estudantes marxistas e os fundamentalistas islâmicos? Pergunta o Pedro. Eu acrescento uma pergunta de teor mais geral, Rui. Como é que a extraordinária cultura da Pérsia, da qual falámos no programa anterior, de repente se transforma numa das mais duras teocracias do planeta, não é? Como é que o Irão dos anos 1970, 60, 70, não é? O Irão em que havia mini-saia, como é que de repente se salta da mini-saia para o chador, não é? Aquelas vestes negras que hoje cobrem as mulheres da cabeça aos pés. Foi uma evolução rápida. Vamos começar pelo princípio. No princípio do século XX, o Irão, ou a Pérsia, como os europeus ainda lhe chamavam então, está na situação dos impérios não europeus que, sem terem sido conquistados, parecem estar maduros para cair, como é o caso do Império Otomano ou do Império Chinês no princípio do século XX. E o único impedimento para estes impérios serem partilhados por potências europeias é o facto das potências europeias não se entenderem entre si sobre como os dividir. Portanto, o Irão está entalado entre a Rússia e a Grã-Bretanha, que são, aliás, os seus grandes credores, isto é, quer os russos, quer os ingleses andam a emprestar dinheiro ao Irão, e, portanto, o Irão está endividado aos dois. Era uma espécie de... É assim que começa, na maior parte dos casos, a penetração ocidental no século XIX. Isto é, os governos ocidentais começam a emprestar dinheiro a um país, esse país fica endividado e, a partir desse momento, fica sob tutela do país credor. É assim, por exemplo, o que acontece com o Egito no século XIX. Sendo ao mesmo tempo que a revolução tecnológica afasta brutalmente... Não, estas potências europeias não têm rival. Neste momento equivalente, já não são... no século XVI, os impérios da pólvora podiam enfrentar qualquer potência europeia, mais ou menos, quer o Império Otomano, quer mesmo o Império Safávida, de igual para igual. No século XIX está completamente fora de questão. O avanço tecnológico, a riqueza ocidental, o desnível é tão grande... que não há dúvidas acerca do resultado de um enfrentamento com uma potência ocidental. Portanto, o Irão está entalado... Nem com o petróleo, diria eu. Nesta altura, no princípio ainda não há o petróleo, não é? No princípio ainda não há. O Irão está entalado entre a Rússia e a Grã-Bretanha, e em 1907, russos e ingleses, aliás, preocupados depois com a influência que no Império Otomano está a ter a Alemanha, entendem-se para dividir o Irão. Portanto, há um tratado público entre a Rússia e a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, que divide o Irão em duas zonas de influência. O norte do Irão é uma zona de influência russa, o sul é uma zona de influência inglesa. E o que é que influência aí quer dizer? Não, quer dizer que o outro país, portanto, naquela zona de influência, vamos imaginar inglesa, só os ingleses é que podem fazer investimentos, só os ingleses é que podem ter empresas, e os russos não podem ter investimentos aí. Isto era interessante. E controlavam as próprias autoridades locais? Sim, também. Às vezes as alfândegas...
e, sobretudo, nesta altura, 1907, já há a descoberta dos jazidas de petróleo no sul, e, portanto, os ingleses estão a reservar essas jazidas de petróleo para companhias inglesas que estão a começar essa exploração. Portanto, reparem, o Irão, estávamos a falar do desnível tecnológico, mas não é só a única coisa que torna o Irão tão manejável pelas potências europeias. O Irão, em 1900, ainda não passou pelo grande aumento da população que ia passar no século XX. O Irão, em 1900, no princípio do século XX, tem apenas 10 milhões de habitantes. Isto é quase 10 vezes menos do que tem hoje. A população não cresce muito durante o século XIX, está sujeita a fomes regulares, há grandes fomes que matam milhões de pessoas no Irão regularmente. E, portanto, a população não cresce. É a típica situação, aliás, da Europa também, antes do século XVIII, XIX. As populações nunca crescem, porque quando crescem muito há fomes, há epidemias e a população diminui. Portanto, o Irão está nessa ideia. E reparem, o Irão tem 10 milhões de habitantes e a Grã-Bretanha, em 1900, tem 41 milhões de habitantes, tem 4 vezes a população do Irão. Portanto, o Irão, perante a Grã-Bretanha, em 1900, é um pequeno país em termos de população. Enquanto hoje tem 2 vezes, para aí, quase 2 vezes, a população da Grã-Bretanha. Portanto, mas há 100 e tal anos, portanto, em 1900, o Irão é um pequeno país. Quer dizer, tem 4 vezes menos população do que a Grã-Bretanha. Quer dizer, a Grã-Bretanha não tem só a vantagem tecnológica, tem também uma vantagem demográfica que os países ocidentais mantêm em relação às suas colónias e às suas zonas de expansão até meados do século XX. A Itália em relação à Líbia, a França em relação à Argélia, quer dizer, quer a Itália, quer a França, quer a Inglaterra, são muito mais povoadas, têm muito mais população do que têm estes territórios para onde se estão a expandir no século XIX. Portanto, o Irão não é, de facto, nesta altura, não é uma grande potência, não apenas por causa do atraso tecnológico, vamos chamar-lhe assim, mas também por causa da sua população. Como nos outros impérios, o Irão, na China ou no Império Otomano, o Irão é uma espécie de sociedade dualista. Por um lado, há um imenso mundo rural, muito tradicional, dominado pelo clero xiita, e depois, portanto, muito ligado às velhas tradições religiosas e outras, e depois há um outro mundo nas cidades, composto pelos funcionários do Estado, pelos militares, pelos estudantes das escolas que vão surgindo, pelos comerciantes, que está em contacto com o Ocidente e está fascinado com o Ocidente. Isto é, com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha. Eles começam a ter uma imprensa, começam a ter jornais também, começam a adquirir hábitos ocidentais, por exemplo, o hábito dos clubes ingleses, que também há na Pérsia, por causa da proximidade dos ingleses na Índia. Ora, para algumas destas elites, destes impérios, quer do Império Otomano, quer do Império Iraniano, quer do Império Chinês, eles sentem-se decadentes, indefesos perante os poderes ocidentais e pensam que a melhor maneira de compensar essa fraqueza é adotar os hábitos, as instituições que parecem explicar a grande vantagem ocidental. E para isso, no fim do século XIX, princípio do século XX, eles têm um modelo, que é o modelo do Japão. O Japão, a partir da década de 1860, adquire bruscamente as técnicas, o ensino e até a forma política de organização dos europeus, incluindo o governo representativo, com um parlamento, com vários partidos. E isso permite um desenvolvimento brutal, ou parece ter permitido um desenvolvimento brutal do Japão, de tal maneira que em 1904 o Japão é capaz de derrotar, numa guerra naval, as guerras mais sofisticadas que se pode imaginar, uma potência ocidental como a Rússia. Portanto, o Japão parece ser o modelo daquilo que se deve fazer, que se não se quer acabar como uma colónia dos europeus. Mas no Japão também houve um enorme choque cultural. Ele também se deu no Irão?
Dá-se no Irão. Porque, primeiro, nunca há a adoção deste programa tão violento, de modernização tão violenta como acontece no Japão. Quer dizer, quer no Império Otomano, quer no Império Iraniano, quer também no Império Chinês, aquilo que faz é os governantes, enfim, a corte imperial começa a promover aquilo que se pode chamar uma modernização, a construção de infraestruturas modernas, caminhos de ferro, etc., a enviar estudantes para estudarem na Europa, portanto, que em princípio irão ser funcionários. E as próprias elites educadas, bem, como ainda hoje em dia, muitas vezes fora do país, Inglaterra, Alemanha, na França, o próprio Shah, em meados do século XIX, é talvez é um Shah daquela dinastia turca que tomou o poder no século XVIII, é o Shah Nasser al-Din. Ele é um dos primeiros ocidentalizados, ele é um grande apaixonado de fotografia, portanto, dedica-se à fotografia, é o grande interesse dele. Visita a Europa em 1873, quer dizer, aprende francês, aprende inglês, lê em francês, lê em inglês, portanto, ele torna-se um dos grandes um dos grandes ocidentalizados, digamos. Agora, claro, esta tentativa de ocidentalização, de modernização num país que ainda não tem os rendimentos do petróleo no fim do século XIX, princípio do século XX, é que há um desequilíbrio financeiro tremendo, que é compensado por empréstimos ocidentais, e os empréstimos ocidentais trazem uma tutela ocidental. Isto é, a partir de determinado momento, os ocidentais, os credores dizem, bem, vamos começar a controlar as fontes de rendimento do Estado para nos cobrarmos a nós próprios, porque isto é demasiada corrupção aqui e o dinheiro desaparece, o dinheiro dos impostos desaparece, portanto nós vamos controlar, vamos nós próprios cobrar os impostos. Isto é, de repente aparecem europeus à frente das alfândegas iranianas a controlar, a fazerem as contas, para precisamente garantir os empréstimos que os europeus lhes fizeram. E, portanto, o que é que acontece no Irão entre o fim do século XIX e o princípio do século XX? Há, por um lado, uma grande impaciência com o ritmo da modernização. A modernização nunca parece vir, porque o Shah também não quer perder o controle. E há, por outro lado, uma revolta com esta interferência das potências ocidentais. Portanto, a ideia aqui é esta. A melhor maneira de impedir a interferência das potências ocidentais é ocidentalizar o país, como fez o Japão, que foi a melhor maneira do Japão se tornar completamente independente das potências ocidentais. E, portanto, aquilo que vamos ter entre 1905 e 1911 no Irão é aquilo que vai na mesma altura, na mesma época, que está a acontecer no Império Otomano e está a acontecer na China. Isto é uma revolução contra o governo absoluto do imperador, que começa com um protesto contra o controle europeu das alfândegas, que depois se torna um protesto contra a corrupção e ineficiência do velho Estado. Há manifestações, há boicotes. Nesta altura, inicialmente, os ingleses protegem um bocadinho estes manifestantes. Por exemplo, acolhem os manifestantes na embaixada em Teherão, que se torna uma espécie de local de refúgio para os opositores políticos ao regime do Shah. E em 1906, o Shah do Irão cede aos protestos, admite a eleição de um parlamento, que se torna uma Assembleia Constituinte, eleita por sufrágio universal masculino, mas só de homens que fossem iranianos. Isto é importante. Porque aqui vamos... Portanto, aquilo que está a passar no Irão é uma espécie de democratização. Isto é, a democratização do Irão entre 1905 e 1911. Portanto, está-se a estabelecer um regime democrático, mas que encontra logo uma primeira dificuldade nesta ideia de quem são os cidadãos do Irão. Mas os cidadãos do Irão são os iranianos. Há muita gente que não é iraniana, exatamente. O Irão é o resultado de um império, e o resultado dos impérios são geralmente Estados multinacionais. Em 1900, os iranianos são apenas 40% da população do Irão. Os turcos são 20%. Os turcos não são exatamente os turcos do Império Otomano, são outras
tribos e populações turcas, são 20%, os curdos são 10%, os árabes são 2%, e, enfim, depois há uma quantidade, muita gente. As diferenças não são apenas linguísticas, são também religiosas. Por exemplo, as populações turcas são geralmente sunitas, os curdos também, em grande medida, também são sunitas. Sim. Também há uma parte xiita, mas a maior parte e não era fácil por toda sunitas. A gente a conviver numa democracia. Não, e sobretudo uma democracia que se quer pensar como um Estado-nação. A nação é a nação iraniana. Ora, muitos não são iranianos, muitos destes que vivem dentro deste Estado iraniano não são iranianos. Portanto, esse é um problema. O segundo problema é o poder religioso. Há este clero enorme, este clero xiita. Portanto, a corrente xiita do Islão dá uma grande importância a este clero, enfim, uma espécie de... é quase o equivalente do catolicismo entre os cristãos, portanto, a importância do clero. Os próprios constitucionalistas, isto é, aqueles que querem impor um governo representativo no Irão, eles próprios percebem que têm de envolver, de alguma maneira, têm de pôr a participar este clero xiita. E em 1900, o Irão passa a ser uma monarquia constitucional, com uma constituição copiada da Constituição da Bélgica, portanto passa a ter a mesma Constituição da Bélgica, mas vai tentar combinar este modelo europeu, belga, de monarquia constitucional, com parlamento, com partidos, etc., com a tradição xiita. E o que é que faz? Portanto, há o parlamento bicameral, mas depois há uma comissão de 5 clérigos que fica encarregada de avaliar a conformidade das leis do Parlamento com o Islão. E, portanto, há uma esta a separação entre Estado e Igreja nunca chegou ao Irão. Esta comissão de clérigos é uma espécie de tribunal constitucional na prática. Isto é, só que a verdadeira Constituição aqui acaba por ser o Corão e a tradição islâmica. Certo. E é com essa que o Parlamento, portanto, o que isto acontece é, portanto, o Parlamento vota uma lei e depois tem de ficar à espera que os clérigos aprovem. Digam sim, está conforme com o Irão. Mas houve democracia? Mas há democracia, e agora estou aqui a referir a religião, e a religião não é necessariamente, não é totalmente um obstáculo à democracia. Porquê? Porque o Islão xiita tem também várias correntes, há várias correntes de eruditos, de clérigos dentro do Irão, e por volta de 1900, aqueles que a corrente que predomina dentro do clero é uma corrente até favorável à democracia. Mas estamos a falar em 1906, estamos a falar de um Irão democrático, estamos a falar do que é que alguns, enfim, os principais elementos do clero xiita em 1906 pensaram desta democracia. E não pensaram mal, nem todos pensaram mal. E porquê? Porque o Islão xiita assenta na ideia de que o poder compete aos imãs da família do profeta. O primeiro é o primo e genro do profeta, Ali. Aliás, o Islão xiita vem daí, Shia Ali, é o partido de Ali, portanto eles são os partidários de Ali. Há 12 imãs que eles reconhecem como verdadeiros herdeiros do profeta, e no ano 874 da era cristã, o 12º imã entrou naquilo que se chama ocultação. Isto é, deixou de haver contacto com o imã. E, portanto, o imã ocultou-se. E, portanto, na tradição xiita no Irão, este imã ainda está vivo hoje. Portanto, ele ainda existe, ainda está entre nós, porque Deus não pode deixar o mundo sem um imã. Ele ainda está, mas está ocultado, quer dizer, está em ocultação. E, portanto, isso quer dizer que isto fica aberto espaço para várias soluções políticas quando o imã não está presente. O imã ocultou-se. E, portanto, como é que os crentes se devem governar? E aquilo que o grande Ayatollah em 1906, que era o Ayatollah Akhund Khurasani, que vivia em Najaf, aliás, no Iraque otomano, aquilo que esse Ayatollah, portanto, que é consultado sobre isso, sobre como é que deve ser, ele diz que a democracia pode ser considerada um mal menor.
Isto é, o único regime verdadeiramente legítimo é o do poder deste imã. O imã está oculto, quer dizer, não há possibilidade de o contactar, nem de perguntar nada, nem de fazer nada. Portanto, até o imã se revelar outra vez, o Irão pode ser uma democracia. Isto é, com parlamento, com partidos. Ele até diz, é melhor até uma democracia, porque uma democracia permite que os governantes possam ser removidos do poder, ao contrário de uma monarquia absoluta e de uma tirania. Portanto, este Ayatollah Khorazani diz, sim senhora, pode ser uma democracia, e portanto os constitucionalistas passam a depender deste parecer do Ayatollah Khorazani para legitimar. E a verdade é que isto, portanto, o Islão xiita no princípio do século XX não é necessariamente o poder do clero, não é necessariamente um impedimento a esta evolução do Irão para um sistema representativo e até para uma democracia. Certo. Agora, isto nada corre bem. Os constitucionalistas dividem-se, os religiosos também se dividem, porque, obviamente, há outros religiosos que têm outras ideias e que acham que uma democracia tipo ocidental é uma violação dos princípios do Islão e da Sharia. Mas o mais decisivo é que, em 1911, quer os russos, quer os ingleses resolvem apoiar o Shah na sua tentativa de restabelecer o poder absoluto. Isto é uma monarquia absoluta. Foi uma espécie de democracia durante apenas 5 anos? Sim, 1906, 1911, exato. Vêm 12 mil soldados russos apoiar o Shah para restabelecer a monarquia absoluta. O que é que vem mudar outra vez as coisas? A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial retira, por causa da derrota da Rússia na Primeira Guerra Mundial, em 1917, tira ao Shah a proteção da Rússia e a proteção militar da Rússia. A Rússia soviética, a Rússia bolchevista, vai promover depois até revoltas bolchevistas no Irão. Há uma República Socialista do Irão no Norte em 1920 e em cerca de 1920 o Irão parece estar no estado em que está a China e também um pouco o resto do Império Otomano. Isto está dividido por senhores da guerra, chefes militares locais que dominam. E é nessa altura que os ingleses apoiam um golpe de Estado de uma guarda pretoriana que existe na corte em Teherão, que é a Brigada Cosaca, e essa guarda pretoriana dá um golpe de Estado, toma o poder. E aquilo que... e porque é que de repente os ingleses se tornaram tão empenhados em restabelecer esta influência no Irão? Bem, é que... Há o petróleo. Desde 1901 que os ingleses fazem prospecções de petróleo no Irão. Em 1908 descobrem enormes jazidas perto do Golfo Pérsico. Em 1909 é fundada a Anglo-Persian Oil Company, que de facto é uma companhia de petrolífera britânica, aliás, propriedade do governo britânico. Porquê? Porque a Marinha Britânica tinha passado o carvão para os derivados do petróleo como combustível e antes da descoberta e a exploração das jazidas de petróleo no Iraque e na Arábia Saudita, estas jazidas de petróleo do Irão são as maiores a que os ingleses têm acesso. Aliás, a refinaria de Abadan, no Irão, que entra em funcionamento em 1913, é a maior refinaria de petróleo no mundo até aos anos 60. Portanto, isto dá a importância do petróleo iraniano e, portanto, os ingleses querem garantir que há alguma ordem no Irão. Então, para todos os efeitos, transforma-se numa ditadura o Irão, é isso? É uma ditadura militar, basicamente, em que o líder desta Brigada Cosaca assume o poder. O líder desta Brigada Cosaca é Reza Khan. Portanto, é um militar, um general de 47 anos, e o modelo dele é um bocadinho de Ataturk, do general Ataturk na Turquia. Isto é, assume também o poder e quer modernizar à força o Irão. Mas o Ataturk não queria nada com a religião. E o Reza Khan também não. Quer dizer, mas o Reza Khan é menos radical do que aparentemente, num certo ponto de vista, menos radical do que o Ataturk. Ataturk estabelece naquilo que é o resto do Império Otomano, que vai
tornar-se a Turquia uma república laicista, portanto ele vê o Islão como obstáculo e tenta tirar o Islão da vida pública, um pouco à imagem da França republicana e laicista, que é o modelo nitidamente dele. No Irão, Reza Khan também entra em choque com o clero xiita, quer dizer, também tenta afastar o Islão xiita da vida pública no sentido da sua presença através das vestes das mulheres, etc. As mulheres são proibidas de usar a roupa tradicional, os burkas e os chadors, etc. Mas Reza Khan não é um republicano. E, ao contrário de Atatürk, que se torna presidente de uma república, Reza Khan prefere continuar a tradição monárquica do Irão. O Irão tinha sido sempre uma monarquia e ele torna-se um Shah. Shah de uma nova dinastia, portanto ele depõe o Shah anterior, da dinastia Qajar, tal dinastia turca, e é aclamado Shah, primeiro rei de uma nova dinastia dos Pahlavi. Portanto, aquilo que ele vai seguir e é ele que vai modernizar Shah, o Irão conforme nós, enfim, o conhecíamos do pré-Revolução Islâmica. Portanto, ele vai fazer tudo aquilo que também a Atatürk está a fazer na Turquia, portanto, escolas, caminhos de ferro, tentar criar uma identidade iraniana independente da identidade islâmica, portanto vai recuperar os antigos impérios pré-islâmicos dos Sassânidas, etc., dos Aqueménidas, como referência histórica para o Irão, portanto não ser só o Islão, mas ser os antigos impérios, e portanto invocar Ciro o Grande e os grandes imperadores da antiguidade. Imagino que quisesse fazer isso com a linha do petróleo, mas tu ao mesmo tempo explicaste que parte do petróleo estava em mãos estrangeiras. Em mãos estrangeiras, portanto ele quer quer ao mesmo tempo tornar-se independente dos ingleses, embora os ingleses o tivessem ajudado a chegar ao poder. Também, não? E aí que ele, quer dizer, que ele faz uma aposta errada nos anos 30, Reza Khan, o primeiro Shah Pahlavi, portanto. Ele vai aproximar-se da Alemanha como uma alternativa à Inglaterra. Portanto, começa a aproximar-se muito da Alemanha nazi. Estamos a falar da Alemanha nazi. Nos anos 30, estamos a falar da Alemanha nazi. E é isso que o compromete em 1941. Em 1941, a Inglaterra e a Rússia Soviética, entretanto já invadida pela Alemanha nazi, decidem que não podem correr o risco do Irão cair sob a influência da Alemanha. E em 1941, quer a Inglaterra, quer a Rússia, invadem o Irão. Eles derrotam o exército iraniano em 5 dias. O exército iraniano não é capaz de enfrentar nem o exército soviético, nem o exército britânico vindo da Índia. E o Shah é forçado a abdicar. Portanto, Reza Khan abdica em 1941, vai para o exílio, vai morrer depois na África do Sul em 1946, e a Inglaterra e a Rússia em 1941 anunciam que vão ocupar o Irão até 6 meses depois do fim da guerra. Portanto, em 1941 eles não sabem, vai acabar por acontecer em 1941. Não, eles não sabem. Eles dizem, em 1941, dizem, vamos manter uma ocupação até 6 meses depois do fim da guerra. Mas portanto, acabou em 46. Os ingleses cumpriram, os russos demoraram um bocadinho mais tempo a cumprir, mas depois também cumpriram. Isto porquê? Porque o Irão é uma fonte importante de petróleo e também é um corredor, serve de corredor para os aliados ajudarem a União Soviética. Portanto, durante 5 anos, o Irão está ocupado pelos russos e pelos ingleses, e isso para os nacionalistas é de facto uma ofensa gigante. O Reza Khan, o Shah deposto, é substituído pelo seu filho, que é Mohammad Reza Pahlavi, que tem apenas 22 anos e que se torna o Shah do Irão em 1941, mas com muito menos poderes que o pai. Isto é, em 1941 o Irão torna-se uma monarquia constitucional, como tinha sido entre 1906 e 1911, aliás, com a mesma Constituição, a Constituição, outra vez a tal Constituição de inspiração belga. Portanto, o Shah é o chefe do Estado, mas tem um primeiro-ministro que corresponde perante o Parlamento, e, portanto, este é o ambiente que se vive depois da retirada dos ingleses e dos russos entre 1946 e cerca de 1950, meados dos anos 50. Portanto, o Shah, o Irão é esta democracia pluripartidária, um pouco como outros Estados do Médio Oriente, a Síria, que aqui falámos, também passam todos por esta fase, uma espécie de primeira fase
democrática logo a seguir à descolonização. Agora, claro, o ambiente da descolonização, com a retirada ocidental, os ingleses saem da Índia em 1947, da Palestina em 1948, tudo isto entusiasma os nacionalistas no Irão. Eles querem muito mais do que apenas uma espécie de independência formal. Querem tornar-se completamente autónomos do Ocidente. E é isso que vai fazer um primeiro-ministro do Shah, Mossadegh, em 1951, ele torna-se primeiro-ministro, e ele vai levar a cabo esse projeto de uma total independência do Irão em relação à influência ocidental. E isso, claro, passa pelo petróleo e a nacionalização das companhias, da companhia petrolífera anglo-inglesa. Portanto, isto foi Nasser inspirou, estou a ver, o Nasser do Egito. Mossadegh é interessante, porque Mossadegh é filho de um ministro das Finanças do Shah do século XIX e de uma princesa Qajar, portanto ele é da família real, da antiga família real. Tinha estudado em França e na Suíça em 1909, portanto é totalmente ocidental, portanto é a grande elite, totalmente ocidentalizado e ao mesmo tempo é um demagogo nacionalista. Portanto é tipicamente estas elites destes impérios que estão a tentar fazer uma transição da sua antiga ascendência ligada à hierarquia monárquica para uma ascendência democrática ligada à sua capacidade enquanto demagogos para levantarem multidões nacionalistas contra os estrangeiros. E é isso que Mossadegh faz. Portanto, ele não é um homem do povo, é um homem da elite, da grande elite, um aristocrata da família real, mas que aparece como este campeão do vamos expulsar os estrangeiros, vamos restaurar a independência do Irão, e levanta manifestantes e põe as pessoas na rua, todos a lutar. E a Grã-Bretanha o que é que fez? Bem, a Grã-Bretanha o que faz com a nacionalização é põe processos contra o Irão em todos os tribunais possíveis e imaginários e impede o Irão de vender petróleo. Portanto, ninguém pode comprar petróleo do Irão porque senão fica sujeito a um processo num tribunal. Portanto, o Irão deixa de vender petróleo em 1951, 52, 53. Aquilo que Mossadegh faz perante isto é ele convoca eleições, mas depois quando percebe que vai perder as eleições para a contagem dos votos, porque entretanto já tinha eleito um número de deputados suficiente para ter maioria, portanto não deixa eleger o resto do Parlamento e pede depois ao Parlamento um mandato para uma espécie de ditadura de emergência. Isto é, começa ele próprio a tornar-se um ditador e isso facilita imenso a conspiração contra Mossadegh, que vai ser ajudada pelas potências ocidentais, pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. Mas enquanto isso, Reza Pahlavi apenas assistia? Reza Pahlavi, intermediadamente, está no exílio, porque ele pensa que Mossadegh o vai derrubar e, portanto, foge também para o exílio. E, portanto, há aqui digamos, nestes anos 50, as potências ocidentais, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha olham para estes países e para estes líderes que estão a emergir nestes países de dois pontos de vista. Um ponto de vista é o ponto de vista da Guerra Fria. Isto é, a ideia de que os comunistas estão a infiltrar estes países para tomarem o poder ao serviço da União Soviética. E aquilo que eles veem é que Mossadegh está a ser apoiado pelo Partido Comunista do Irão. O Partido Comunista do Irão é uma organização criada pela União Soviética enquanto esteve a ocupar o Irão. Portanto, é o Partido Tudeh, que se chama, é o Partido das Massas do Irão, é assim que o partido se chama, mas é um partido comunista pró-soviético e que apoia Mossadegh, que está totalmente a apoiar Mossadegh e que tem, nesta altura, uma grande influência nos meios intelectuais de Teherão. Portanto, isto, obviamente, levanta luzinhas vermelhas para os Estados Unidos e para a Grã-Bretanha. Por outro lado, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha olham também para estes líderes do ponto de vista daquilo que tinha acontecido na Europa e sobretudo na Alemanha nos anos 30. Isto é, Mossadegh no Irão, mas também Nasser no Egito, que vai também nacionalizar o canal do Suez e iniciar também uma campanha contra os ocidentais, são vistos como uma espécie de Hitlers em potência. Isto é, estão a tentar criar aqui forças contra os ocidentais e, portanto, é preciso derrubá-los antes que eles... O que é que acontece a Mossadegh? Bem, Mossadegh é derrubado por um golpe de Estado, repito, muito apoiado pelos Estados Unidos
e pela Grã-Bretanha. O Shah Reza Pahlavi volta. Mas o Mossadegh foge? Sim, não, ele é preso. Fica preso até aos anos 60, até morrer. Okay. Fica preso em casa, aliás. Em casa, porque ele é um grande senhor e da família real e, portanto, é tratado como tal. Mas torna-se depois uma figura do nacionalismo iraniano, como uma espécie de grande... do homem, do povo, quer dizer, que tivesse tentado libertar o Irão, que era a última... Aliás, basta ver as fotografias dele, tem um aspecto de um grande senhor persa, quer dizer, nitidamente, quer dizer, daquilo que nós imaginamos, aqueles persas dos safávidas, quer dizer, daqueles grandes senhores, isso é o aspecto que ele tem. Mas o Shah Reza Pahlavi volta, e ele volta não apenas já como chefe de Estado, mas agora como ditador do Irão. Quer dizer, ele tinha sido um chefe de Estado constitucional até 1953, mas agora ele vai tornar-se este ditador do Irão. Ele, ao princípio, vai estabelecer uma espécie de regime de 2 partidos, um partido que apoia o governo, um partido da oposição, um bocadinho como o regime de partidos da ditadura militar no Brasil nos anos 60, e depois, mais tarde, em 1975, vai unir tudo num partido só há um partido. Portanto, é a típica evolução destes Estados depois da descolonização. Isto é, regimes de partido único, em nome do quê? Em nome da modernização. É isso que o Shah quer representar. Em 1963 ele lança aquilo que ele chama a Revolução Branca, que é modernizar totalmente a sociedade iraniana. Ele promove uma reforma agrária com expropriação de uma grande parte da classe de grandes proprietários e com entrega de terra aos seus rendeiros. Cerca de 90% dos rendeiros iranianos tornam-se proprietários nos anos 60, portanto é uma enorme transferência de propriedade. A igualdade das mulheres, que é uma das grandes bandeiras do Shah, portanto, o direito de voto das mulheres, o fim do hijab, portanto, elas não são obrigadas outra vez, deixam de ser obrigadas a usar vestes islâmicas, e daí temos o Irão das fotografias das raparigas de mini saia dos anos 60. É esse Irão que o Shah quer mostrar ao mundo. O Shah que que se torna também uma figura do jet set internacional com a sua mulher. Portanto, ele aparece em todas as revistas da moda, um milionário, basicamente é um milionário com um grande estilo de vida dos milionários. Tem também grandes aspirações em relação à influência do Irão na região. Portanto, ele quer que o Irão seja uma grande potência regional, investe imenso também no exército e estabelece uma relação de aliança com os Estados Unidos. Isto é, torna-se o grande aliado dos Estados Unidos na região. E em parte com Israel. Sim, não é? E uma grande tolerância com Israel, ao contrário daquilo que era costume então. Tu estavas a dizer, o Shah era uma figura do jet set e, ao mesmo tempo, com o dinheiro do petróleo, também havia uma disponibilidade financeira maior no Irão naquela altura, não é? Sim, há enormes investimentos. Portanto, é possível, se cria uma fábrica siderúrgica, montava-se uma fábrica siderúrgica, portanto, o PIB cresce a 9% na década o PIB do Irão, a cerca de 9%, uma taxa anual de 9% na década de 60. Há grandes investimentos também nas escolas. O nível a taxa de alfabetização dos adultos passa de 26% para 42%. Portanto, de um quarto, quase até metade da população é alfabetizada. Mas isso parecem excelentes notícias. Como é que vamos cair numa revolução islâmica? Bem, primeiro porque o regime do Shah é uma ditadura com polícia política, com tortura nas prisões, perseguição da oposição. E depois esta própria transformação do Irão que o Shah está a promover está a criar novos problemas. Primeiro, há um problema estrutural que é um enorme crescimento da população, como em todo o terceiro mundo. Eu estou sempre a chamar a atenção para isso quando estamos a falar da Síria, do Egito, da África. É talvez uma das coisas, porque nós não temos noção disso no Ocidente. Isto é, nós no Ocidente temos, no século XX, chegamos ao fim do século XX com populações que são um bocadinho maiores do que as do princípio do século XX. Neste resto do mundo não é isso que acontece. Eles chegam ao fim do século XX com populações que são 4, 5 vezes aquelas que tinham ao princípio. Quer dizer, o Irão, por exemplo, passa de 10 milhões de habitantes em 1900
para 12 milhões em 1940. Portanto, em 1940 ainda só tem 12 milhões, quer dizer, tem um bocadinho mais. Mas a partir de 1940, isto entra num crescimento demográfico espantoso. Em 1960 tem 21 milhões de habitantes. Em 1980 tem 40 milhões. Está a duplicar a cada 20 anos. E a população não está só a duplicar. Não está só a crescer, está a deslocar-se. Está a migrar para as cidades. Em 1950, a taxa de urbanização no Irão é de cerca de 30%. Portanto, um quarto da população, digamos assim, entre um terço e um quarto da população vive em cidades. Rápido, em 30 anos, chega a 3/4. Isto é, a maior parte da população vem dos campos para as cidades, onde, obviamente, vai ter grandes dificuldades em encontrar emprego e encontrar habitação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por maior que fosse o crescimento económico nos anos 60 e 70, propiciado pelos investimentos que permitidos pelo petróleo, pela exploração do petróleo, é sempre possível para alguém dizer vejam esta pobreza toda, vejam estes pobres todos, vejam esta gente que não tem casas em condições, vejam esta gente que não tem emprego, quer dizer, porque é o resultado do crescimento populacional. Quer dizer, eles não estão a criar riqueza como uma população estável, estão a criar riqueza como uma população que está muito à frente da riqueza que está a ser criada. E como sugeria o nosso ouvinte, também se dá uma radicalização da juventude, nomeadamente da juventude universitária. Exatamente, isso é importante. Há uma explosão também da população universitária, como aliás no resto do mundo. O número de estudantes universitários passa de 24 mil para 200 mil, quer dizer, isto é 10 vezes, é uma coisa tremenda. Isto é interessante, eles têm 200 mil a estudar nas universidades do Irão e depois mais dezenas de milhares a estudar no estrangeiro, em universidades estrangeiras com bolsas do governo do Irão, porque há uma política de mandar estudantes para o estrangeiro. O que é que acontece com esta gente toda, com estas centenas de milhares de estudantes? Imitam os seus colegas no resto do mundo ocidental, na Europa e nos Estados Unidos. Tornam-se todos esquerdistas, todos marxistas-leninistas, todos radicais, e quando as manifestações não chegam, passam para a luta armada, para o terrorismo. O que no princípio da década de 70, isto é como na Europa, as Brigadas Vermelhas na Itália, o grupo Baader-Meinhof na Alemanha, a ação direta em França e depois aqueles grupos de guerrilha urbana da América Latina. Bem, o que se passa no Irão é exatamente a mesma coisa. Estes estudantes vão todos apoiar grupos de guerrilha urbana. Isso, obviamente, aumenta a repressão do regime, aumenta os mortos, a prática da tortura e, portanto, cria aquele ambiente em que a violação dos direitos humanos se torna um grande tema quando se fala do Irão, do Shah. E onde é que estava o clero no meio disto tudo? Porque o clero não lhe aconteceu a secularização que aconteceu no Ocidente. Não, este clero... o mundo... Bem, o clero xiita, nesta altura, torna-se cada vez mais hostil ao regime do Shah. Isto é, vê o Shah com uma figura de um herege, de um demoníaca, quase. Sim. Uma grande... É também afetado pelas reformas do Shah. Uma grande parte do clero xiita vem das famílias de grandes proprietários expropriadas pelo Shah. Portanto, eles têm uma duplo ressentimento contra o Shah. Por um lado, o Shah está a dar igualdade às mulheres. O Shah está também a promover a igualdade com as minorias curdas e turcas, que é uma coisa que ofende imenso este clero xiita. E, por outro lado, não está a respeitar, ou está a respeitar muito pouco, até no seu estilo de vida, a tradição islâmica, e está constantemente a citar os antigos imperadores pré-muçulmanos do Irão. Isto é o Ciro Grande, há até umas cerimónias enormes em que o Shah invoca Ciro, estamos aqui, o teu povo está aqui. Isto é uma ofensa enorme para o clero xiita, porque o clero xiita não vê o Irão xiita como descendente do antigo Irão. Sim. Quer dizer, é um Irão muçulmano, certo. Não tem nada a ver com este Irão. E onde é que entra aqui o Ayatollah Khomeini? Bem, o Ayatollah Khomeini é um clérigo que é dos primeiros a manifestar-se contra a chamada Revolução Branca do Shah em 1963, portanto, a criticar a igualdade das mulheres, a criticar a igualdade das minorias, portanto, critica isso tudo.
e as críticas chegam a um ponto em que ele acaba por ser preso e depois ir para o exílio, primeiro para o Iraque e depois para a França, e em França ele começa a desenvolver, curiosamente é em França, que Khomeini começa a desenvolver um novo futuro, um novo projeto político para o Irão, que é derrubar a monarquia e instaurar uma república, e uma república gerida por especialistas na lei islâmica. Isto é, portanto, é uma visão completamente diferente do clero que tinha apoiado a democratização do Irão no princípio do século XX. Portanto, Khomeini tem uma ideia completamente diferente. Portanto, para Khomeini, o clero deve assumir um papel político neste quadro de uma república que é gerida por especialistas da lei islâmica, como ele. Ele é um especialista da lei islâmica. Nem todos os xiitas, nem todo o clero segue esta ideia. Por exemplo, ainda hoje, o grande Ayatollah Ali al-Sistani, que está em Najaf, no Iraque, mas é um iraniano e é um dos grandes Ayatollah, enfim, uma espécie de rival do Khomeini. Ele prefere a democracia, por exemplo. O Ayatollah Ali al-Sistani acha que, isto é, tem a mesma opinião dos clérigos que favoreceram a democracia no princípio do século Portanto, nós aqui estamos nos anos 70. O que é que acontece nos anos 70? Bem, nos anos 70 existem também as crises petrolíferas, houve também... Bem, a crise petrolífera ao princípio, em 1973, é vantajosa, é um aumento imenso dos preços do petróleo, mas depois os preços do petróleo vêm abaixo, e há uma recessão em 1977-78, com a inflação. Portanto, de repente, reparem, isto é o pior que pode acontecer num país que está a crescer muito e que tem grandes expectativas. É uma interrupção dessas expectativas, desse crescimento. E é isso que acontece nos anos 70. Isto é, portanto, o Shah, de repente, vê-se num ambiente que não é o ambiente de prosperidade dos anos 60 e do princípio da década de 70, e depois tem um problema com o seu grande aliado americano. Os americanos, o governo americano do presidente Jimmy Carter, eleito em 1976, portanto começa em 1977, é um presidente Carter, é um presidente que quer mudar completamente a imagem dos Estados Unidos no mundo e o papel dos Estados Unidos no mundo. Os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, tinham apoiado ditaduras, tinham feito intervenções militares contra regimes que os Estados Unidos achavam próximos da União Soviética, e Carter quer afastar os Estados Unidos de tudo isso e quer uma política de respeito pelos direitos humanos, não apenas exigindo respeito pelos direitos humanos à União Soviética, mas impondo aos seus próprios aliados respeito pelos direitos humanos. E, portanto, afasta-se completamente do Shah. E isso cria um ambiente para, a partir de 1977-78, haver grandes manifestações no Irão de contestação ao Shah. A origem destas manifestações é complexa. Portanto, há o clero xiita que está contra o Shah, mas também há uma burguesia urbana, liberal, que quer o regresso a um regime constitucional, quer um regresso a uma democracia. E depois, claro, há os estudantes esquerdistas que querem fazer uma revolução maoísta Mas é verdade que, como diz o nosso ouvinte, que esses estudantes marxistas acabam por ser, digamos assim, aliados, ainda que informais. São todos aliados uns dos outros. Sim, são todos aliados, tal como a burguesia liberal também é aliado do clero. Aliás, a burguesia liberal, isto é uma coisa curiosa, a burguesia liberal julga que será fácil afastar o clero xiita, precisamente porque há tradições também do clero se afastar da política, e portanto que não há problema, isto é, que podem contar com o apoio que estão a ter para as suas manifestações, mas depois será fácil afastá-los. Aliás, eles estão mais preocupados com os estudantes esquerdistas do que propriamente com o clero xiita. O que acontece a partir de em 19 de janeiro de 1979, portanto, o Shah acaba por perceber que não tem o apoio do exército. O exército não o vai apoiar para reprimir as manifestações, vai partir para o exílio, ele já está doente, vai morrer pouco depois. E em 1 de fevereiro de 1979, portanto poucos dias depois do Shah partir, Khomeini regressa de França para o Irão. E quando Khomeini regressa, as manifestações à volta de Khomeini, percebe-se que não vai ser nada fácil afastar o clero xiita do poder. E é isso que não se vai fazer, porque o clero xiita, em 1979, perante a burguesia liberal e perante os estudantes esquerdistas, vai representar para o Irão
uma espécie de terceira via. Os estudantes esquerdistas querem fazer uma coisa como uma revolução como na União Soviética ou na China comunista. A burguesia liberal quer, na prática, continuar a sua aliança com os Estados Unidos. E aquilo que o clero xiita representa é, como eles dizem, nem oeste nem leste, nem os Estados Unidos nem a União Soviética. Isto é, o Irão vai ser uma coisa completamente diferente. E isto tem um apoio, porque é uma mensagem com origem religiosa, mas que tem uma dimensão nacionalista muito forte. E é isso que vai acontecer, isto é, a partir de 1979, o clero xiita vai conseguir afastar e esmagar quer os estudantes esquerdistas, quer esta burguesia liberal, e vai provocar na prática... O Shah tinha criado uma espécie de nova classe média, secular e muito educada, nos anos 60, no princípio dos anos 70, e aquilo que vai acontecer a partir de 1979 é que essa classe média educada vai emigrar em massa para o estrangeiro. Hoje em dia há cerca de 4 milhões de iranianos que vivem no estrangeiro e que basicamente são em grande medida descendentes destas classes médias que saem do Irão à medida que o clero xiita impõe o seu regime. O regime que o clero xiita vai impor sob a direção de Khomeini tem um caráter duplo, é um regime estranho, às vezes não é fácil defini-lo. Por um lado parece uma democracia eleitoral. Tem eleições com vários candidatos a competirem entre si, quer para a presidência da República, quer para o Parlamento. Não há bem partidos, mas há associações políticas que funcionam, fações que funcionam como partidos. Portanto, há uns mais conservadores, há outros mais reformistas. Por exemplo, os reformistas dominam o governo entre 1997 e 2005. Portanto, isto é o que parece, por um lado, mas, por outro lado, o que nós temos é uma autocracia clerical. Isto é o domínio do clero xiita. O clero está no Conselho dos Guardiães, que aprova os candidatos às eleições e que escolhe o Supremo Líder. O Supremo Líder tem de ser um ayatollah, portanto, uma grande autoridade, tem de ser um dos chamados Maraji, que são dos grandes especialistas das leis islâmicas. Neste momento só há cerca de 50 Maraji vivos, portanto tem de ser um deles, uma grande autoridade. Portanto, são aqueles que se falam sobre a lei islâmica com uma autoridade própria. Portanto, são aqueles em que os especialistas, quando discordam entre si, acabam por perguntar-lhes. Portanto, este Supremo Líder foi o Ayatollah Khomeini entre 1979 e 1989, e o que acontece é que o clero, na prática, limita quem pode ser candidato às eleições e depois o Supremo Líder tem de aprovar todas as grandes decisões de governo. E, portanto, na prática, aquilo é uma autocracia, isto é, há de facto eleições, disputa-se a presidência da República, disputam-se os lugares no Parlamento, mas depois todas as decisões têm de ser aprovadas pelo Supremo Líder. E depois ainda há as milícias religiosas que reprimem qualquer desvio político ou moral. Isto é, andam na rua a impor o hijab às mulheres, etc. E, enfim, há outra dimensão disto, que é importante também, que são as fundações religiosas que dominam mais ou menos 20% da economia do Irão, quer dizer, que estão em grandes fundações religiosas. Portanto, uma espécie de misericórdias que dominam e também é dominado pelo clero xiita. E depois, claro, há uma última consideração. É que o Irão está à espera do imã. Isto é, está completamente à espera do imã. E, portanto, no momento em que o imã se revelar, o imã assume o poder absoluto e, portanto, o Irão torna-se uma monarquia absoluta sobre o imã. Portanto, isto é um regime provisório. Portanto, o regime que existe no Irão é um regime provisório à espera desse imã que está oculto, que existe, está vivo, está oculto e que está à espera. Uma última coisa que este clero xiita à volta de Khomeini estabelece é querer uma nova relevância no exterior para o Irão e, portanto, propõe-se não apenas fazer uma revolução islâmica no Irão, mas fazer uma revolução islâmica em todo o mundo islâmico, embora eles sejam xiitas. E, portanto, assume uma causa como, por exemplo, a causa da destruição de Israel,
À medida que os outros Estados árabes estão a entrar em acordos com Israel ou reconhecer Israel. Portanto, o Irão, que tinha sido um dos poucos Estados não hostis a Israel nesta região do mundo, torna-se o grande inimigo como uma forma de representar a verdade da oposição a Israel perante a traição dos outros Estados. E mais uma vez, e com muitos proxies à sua volta, não é? Apoiando muita gente. E claro, eles têm as vantagens do rendimento do petróleo, têm uma população muito grande, mas têm depois as desvantagens do facto de ser, primeiro, são xiitas, que é uma religião minoritária, é uma corrente minoritária no Islão do Médio Oriente, são persas, não são árabes, portanto, o que também cria uma certa desconfiança no resto do Médio Oriente árabe. Logo em 1980 entraram numa guerra com o Iraque, que vai durar 8 anos e que vai enfraquecer imenso a República Islâmica do Irão, e depois estão completamente dependentes do petróleo, sobretudo agora exportação para o petróleo para a China, e sujeito a boicotes, e portanto há uma limitação daquilo que o Irão pode fazer no mundo, embora tenha estas grandes aspirações a ser não apenas uma revolução no Irão, mas uma revolução mundial. É assim que este novo poder estabelecido no Irão desde 1979 se entende. Muito bem. E assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.